eu sou Caio. Na verdade, eu estou infiltrado aqui no meio de vocês. Eu sou químico, trabalho com química teórica e computacional, principalmente na parte de tunelamento. Mas eu me interessei na aplicação da computação quântica, da quântica em geral, na química, e a gente começou a fazer alguns trabalhos, e a coisa começou a andar, e por isso eu estou aqui. Eu trouxe alguns exemplos do que eu já fiz na química, como um tipo de visão do que a gente pode fazer. Trouxe um dos trabalhos que a gente publicou, e eu quero apresentar, porque eu achei muito interessante o que o professor Sérgio comentou ontem, o que o professor Celso comentou ontem, e que a gente é um grupo de pessoas com expertises diferentes e se ajudando para conseguir chegar num objetivo que a gente não conseguiria separado. Então eu acho que o melhor que eu posso trazer é fazer a conexão entre a química, a conexão com as expertises das pessoas daqui, para que a gente possa trabalhar juntos. Aqui essa é uma molécula de linezolida. Esses volumes verdes, eles são as interações não covalentes que ele tem com a proteína do vírus da Covid. O spike que faz a conexão com a célula. Eu achei que aqui não ia dar para ver. Achei que aqui não ia dar para ver muito bem, então eu trouxe essa também. Aqui é a mesma molécula na cavidade da proteína. Aqui é como a gente representa, né? A gente pega, por exemplo, uma cadeia que ela é torcida, a gente representa como esse ribbon que a gente fala, né? As cadeias compridas e tal, é uma forma da gente diminuir a complexidade. Se a gente for olhar a cavidade do vírus da Spike, ele é isso aqui. Então, a nossa expectativa era que, com a interação da molécula com a proteína, ela mudasse a conformação da proteína e não ativasse ela. A gente fez a interação, era muito boa, especificamente uma das quiralidades da molécula, só que o problema é que os testes reais em vivo não mostrou eficácia. Isso pode ter várias questões, pode ser que a molécula não chegue dessa forma, naquele ponto dentro do ser vivo, mas eu acho que isso é um dos exemplos do que a gente pode trabalhar quando a gente está falando da interação da teoria com a aplicação real, com efeitos mensuráveis, né, na sociedade, na indústria e etc. Bom, como que funciona a química com relação à parte computacional? A gente consegue fazer, e aqui tem um parênteses bem grande nesse exato aproximado em tamanhos bem pequenininhos, então a gente está falando aí até 100 átomos, se esticar muito, 150 átomos. Dali a gente já entra em métodos atomísticos, que já não é mais quântico, é essencialmente dinâmica clássica. Você pode ter pequenos pocketzinhos quânticos ali, porque o clássico não vai representar reação química, por exemplo. Então você usa a parte quântica para representar reação química num pequeno pedacinho, mas o custo já aumenta em ordem de grandeza. Métodos coarse grain, né, que são mais... a gente já não está mais falando de átomo mais, a gente já está falando de bastões, bolinhas e métodos contínuos, que a gente já está falando de material, no coarse grain atomístico a gente está falando de novenamento de proteínas, e na parte quântica, reação química, que é o que a gente consegue fazer de forma factível. Então, a computação na química ela tem a parte de estrutura eletrônica, que envolve o Rutherford, que envolve DFT, métodos como o Moller-Placet, que é perturbativo, o Cluster, o Configuration Interaction,
que ele vai trabalhar propriedades moleculares em maior ou menor grau de aproximação. A dinâmica molecular que ela é clássica, puramente clássica, só que a gente tem várias formas de melhorar essa dinâmica. Então a gente pode usar aprendizagem de máquina para isso, partes que são quânticas, especificamente quânticas, que é a parte ab initio. A gente tem estado sólido, que a gente já está falando de uma DFT periódica, que já não é, a gente já não é uma função de onda localizada. O que se consegue fazer aqui é com um DFT bem pequenininho e assim, com a função de onda bem pequena, e a gente está falando de meses. Com resultados, para mim, me dói, questionáveis. Eu não consigo olhar para aquele resultado e falar assim, tá bom. E as aplicações vão de drug design, catálise, materiais, espectroscopia, a química tão presente que a gente consegue fazer uma quantidade muito grande. E eu acho que é muito importante colocar que, assim, a matemática, se a gente for ver assim, o grosso da matemática, está resolvida há 100 anos. Então, a química computacional e a química teórica, o que ela veio foi para conseguir aplicar. Então, é muito mais um problema computacional mesmo do que um problema físico-matemático para a gente conseguir aplicar isso. Um exemplo, eu acho muito legal, de uma das professoras que eu tive, ela dizia que lá na Unicamp a gente conseguia fazer simulação de água. Água, molécula de água. Final da década de 80 e início da década de 90. Mas tinha um problema. Porque levava muito tempo e é o mesmo computador que era usado para fazer as partes de nota fiscal da universidade. Então, assim, às vezes eles cortavam a sua simulação no meio, perdia, não tinha espaço para salvar aquilo naquela época. Então, coisas que hoje a gente faz num celular em segundos, literalmente, era algo que era tão difícil naquela época. E isso veio não só na parte teórica, de simplificação, aproximação, e eu vou mostrar alguns exemplos, como também na melhora da computação em si. A química, pelo menos na parte quântica, que é a parte principal que eu trabalho, ela tem tantos os métodos, então são duas partes que você pode atacar. Os métodos que a gente está usando e as funções de onda que a gente vai usar para esses métodos. Os métodos a gente tem desde o Hartree-Fock, que é um método aproximado, que na química ela coloca que ele não tem correlação, define que tudo que é Hartree-Fock é o não correlação, e o correlação é o que a gente vai colocar em cima disso. O DFT, então a gente tem o Hartree-Fock com N a quarta, o DFT dependendo do tipo de DFT, N a terceira, N a quarta. O método perturbativo, N a quinta, o couple cluster, ele vai ser N a sexta, N a sétima, dependendo se você vai incluir excitações duplas ou triplas. E o full CI, que é o Full Configuration Interaction, ele é o real exponencial. Essa é a parte exata que a gente está falando, dentro dos limites que a gente colocou para a nossa função de onda. E eu acho interessante colocar aqui, então, que a gente trabalha muito com os modelos e o quanto esses modelos são úteis. Eu acho que isso é importante porque muito se fala na computação quântica de velocidade. As pessoas, não, vai ser mais rápido. Se for melhor, se for preciso, se eu conseguir se dizer, olha, não tem aproximação, essa é a resposta, pode levar 6 meses. Vai ser extremamente útil também. E na parte das funções de base são as partes da nossa função de onda. Então a gente, assim, na vasta maior parte dos casos, a gente começa com o LCAO, que é a combinação linear de orbitais atômicos. Então o que a gente não sabe, a gente sabe resolver para o hidrogênio. Então ao invés de, o que a gente faz? A gente pega esses orbitais, sendo os orbitais hidrogenoides, e a gente faz uma combinação linear deles para obter para os outros átomos multieletrônicos. Só que isso é um problema. As funções de hidrogenoides são extremamente caras computacionalmente falando.
Então, primeiro se obteve as funções de Slater Type Orbital, os orbitais do tipo Slater. Elas são mais precisas, mas ela não tem nodos. E assim, ela, apesar dela conseguir descrever a cúspide próximo do centro do átomo, ela é muito cara para resolver. Então, a gente partiu para as gaussianas, que são extremamente baratas, as integrais são fáceis, rápidas, só que aí a gente tem que combinar uma quantidade gigantesca delas só para conseguir chegar próximo das Slater, que já são uma aproximação das hidrogenoides. A gente tem uma hierarquia, as funções de base estão... os números que a gente usa são muito grandes, e elas vão desde as Slater types até a gente usar 3 para o núcleo e dividir fazer duas camadas, vamos dizer assim, para a camada de valência, que é a camada mais externa do átomo, e fazer duas para corresponder a uma, ou uma para corresponder a uma, e dividir isso para a gente ter uma descrição melhor, ou fazer 3 para uma e adicionar funções de polarização, ou esquemas mais complexos que tem uma quantidade de funções de base muito maiores. Então a gente vê que, eu imagino pelo menos que para um físico vendo isso, é muito capenga. É bem assim, aproximação. Só que a gente tem que ver que isso veio de uma época que a gente não conseguia fazer nem isso. Nessa época da dinâmica da água, usar um 3-2-1 era uma coisa assim absurda. Então, a década de 90, a gente tem o 631G, que é uma quantidade pequena de bases, 6 para descrever os orbitais de caroço. Então, qualquer átomo, o caroço é 6 orbitais gaussianas. Até a gente conseguir chegar ao que a gente tem hoje. Então aqui estão os 2 pontos de trabalho da química computacional hoje, que são os métodos que a gente usa e que são as funções de onda que a gente tem. Os trabalhos que a gente fez até agora, eles envolveram algoritmos variacionais, então a gente parte do princípio variacional, especificamente o VQE, que a gente tem a otimização clássica, uma preparação de estado, que normalmente a gente... É interessante que uma das coisas que o Matheus estava comentando de barra em platô, a gente tem isso muito na química. Só que o que a gente fez para vencer isso foi começar com estados preparados o mais próximo possível. Então é muito comum, se seu sistema não está muito próximo do mínimo que você quer otimizar, você não vai chegar nem perto daquilo. Não vai otimizar, vai divergir, vai chegar a gradientes que são muito próximos de zero. Então uma das soluções que a gente teve para conseguir chegar obter resultados a partir disso. Você faz a execução do seu circuito, que seria o seu circuito unitário, né? Dependendo do que você vai usar, se é o hardware efficient, qual que for, faz as medidas, leva de volta para o otimizador clássico, que seria aqui pré-processamento, leva de volta para o otimizador clássico, e esse seria o fluxo. No caso, a gente usou o CCSD, que é o Couple Cluster Unitário. É muito interessante que o Couple Cluster ele não nasceu como uma forma de excitação, de troca de elétrons, mas isso surgiu especificamente por causa da matemática. E aí a gente trabalhou principalmente com excitações simples e duplas. E esse foi o método que a gente utilizou. Os resultados, muito mais do que os resultados de energia, de cálculo do que a gente está querendo, a gente queria saber resultados de aplicação. Então essa é uma tabela da profundidade do circuito em relação à função de base, especificamente para a molécula de hidrogênio. Pequenininho. Então a gente vê que o aumento da função de base, uma função de base desse tipo já é uma função de base que a gente considera publicável, excelente e dá resultados muito bons. O que é muito bom na química?
precisão química é tida como 1,6 milihartz. Então, que seria mais ou menos 1 quilocaloria por mol. Então, eu acho interessante que a gente está num ponto em que a teoria tenta correr atrás do experimento com relação à nossa precisão. E eu acho que a gente deveria fazer o contrário, né? Mas essa é uma função de base que já é considerada boa. O número de qubits, e aqui eu estou fazendo a aproximação de Jordan-Wigner, o mais simples possível. O número de qubits é muito pequeno, porque a gente vai usar 1 qubit por spin orbital. Então, mesmo para uma função de base muito grande, uma molécula, não é uma molécula pequena, mas o número de qubits é muito pequeno. Em compensação, a profundidade do circuito, especificamente para o VQ, de novo, a gente não está fazendo melhorias, o Jordan-Wigner é o mais simples possível. A profundidade é um fator limitante para a gente hoje. Mais do que 100 mil qubits, se a gente conseguir 100 com uma tolerância a erro grande, já é algo que a gente pode aplicar hoje real na química. Aqui foi, na época, eu estava usando o computador Osaka da IBM, e aí é uma questão interessante porque não necessariamente a gente tem as portas que a gente está utilizando lá, então tem uma conversão, tem um aumento expressivo do número de portas, dependendo da otimização. Então, lógico, isso vai depender bastante da arquitetura também. Essa é uma tabela do número de qubits, parâmetros e a profundidade para diferentes moléculas, com uma função de base bem pequena. Então a gente vê que o número de qubits ele se mantém pequeno, só que a gente começa a ter problemas, e aí eu acho que é o ponto de ataque hoje, que é o número de parâmetros e a profundidade do circuito. A gente vê uma profundidade de 22 milhões, está fora da realidade hoje. Mesmo que a gente reduza, vamos dizer que a gente reduz em 10, 2 milhões ainda é muito grande. E por mais que a gente reduza em 1000 o número de parâmetros, fazer uma utilização de 500 parâmetros já é uma coisa muito grande. É interessante que eu apresentei esse trabalho num outro workshop, e um dos meninos virou para mim e falou: lógico que tem barra platô. Com essa quantidade de parâmetros, né? Difícil não ter. Aqui é um exemplo, um gráfico de log da profundidade. E essa é a molécula maior que eu estou mostrando aqui. Então, assim, é só um etano. É bem pequenininho. Então, as conclusões, perspectivas, eu acho que o mais importante é a gente ver o exemplo da química. Porque o CCSDT, que é considerado hoje como método premium, ouro, melhor que você tem, dentro das aproximações dele, escala com NA7. Uma das aproximações que foi feita, que é o DLPNO, que é o Domain Localized Pair Natural Orbital, que é uma extensão do Couple Cluster que vem em cima que é construído em cima orbitais pares naturais, ele escala com NA1. NA4. N3, 4. Porque esse NA1 é só a parte do cálculo das excitações da parte do Couple Cluster. Mas você ainda tem toda a parte de campo consistente que você tem que fazer antes, então não é NA1. Só que é a mesma coisa, a gente está trabalhando com aproximações, então elas quebram. O quanto isso pode ser... é válido, óbvio, para alguns problemas, mas o quanto a gente pode estender essa validade ainda está hoje, esse método relativamente recente, ainda está hoje sob bastante discussão. E eu acho que as minhas perspectivas é a aplicação de tudo que vocês podem oferecer para a gente, seja o Mixfun ou Mix2Fun, a parte de simulação clássica. A gente tem bastante da produção do potencial ou da parte quântica utilizando machine learning, então eu acho que isso é uma aplicação imediata, muito boa. Os algoritmos variacionais, eles estão melhorando absurdamente. Esse trabalho é de 2024, já mudou muito.
uma parte de quanto anile, que é muito importante, porque a gente trabalha... Muitas vezes se pensa assim, tá aqui a molécula, mas que estrutura ela tem? Essa estrutura vai depender, a energia, a reatividade dela vai depender muito da estrutura dela. Então como é que a gente obtém essa estrutura? A análise conformacional é uma coisa muito importante. E o quanto anile pode ser extremamente importante, muito bom para isso, e algo que talvez a gente consiga fazer agora. Então as minhas perspectivas são fazer justamente a ponte entre o que a gente consegue usar na química e do que vocês conseguem oferecer. E eu acho que o objetivo, pelo menos o que teve um dos prêmios Nobel de Química, ele citou no discurso dele de aceitação um trabalho que que veio antes do desenvolvimento da catálise orgânica que ele fez, que mostrou que aquilo lá era possível. Eu acho que esse é o caminho futuro, porque aí, pelo menos a minha visão de futuro mais interessante é a gente conseguir dizer, olha, faz isso aqui que vai dar certo. E esse é o meu sonho, vamos colocar assim. Então, gente, muito obrigado às agências de fomento.